TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Então, parece que a Rosarinho nos fez, através do texto de Emmanuel, vem falar, como vocês viram, sobre vários pedidos de riqueza, e é essa riqueza que vamos falar hoje, está bem? É a riqueza maior que nós temos e é efetivamente a nossa riqueza. Esta riqueza que é muito falada, obrigada Bruna, é muito falada no Evangelho e por isso vamos ver que tem muitas passagens de Evangelho aqui, mas a realidade, só aproveitando aqui a pequena abertura que a Rosarinho nos deu, quando fazemos uma prece, os nossos pedidos deveriam efetivamente ser estes, não é? Então, vamos começar pelo Evangelho, como sempre, em que eu vos trago a minha passagem favorita do Evangelho, que é a espiritualidade a acompanhar uma senhora e uma moça e vai descrevendo o que acompanha, não é? Quem é essa senhora de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa com aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até à água furtada. Lá mora uma mãe de família, cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece nas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. O pai desta família estava então no hospital e a mãe, que embora trabalhasse, não conseguia suster a família, nem as necessidades. E por isso, graças a Deus, esta senhora, nobre senhora, vai fazer com que estas crianças não sintam frio nem fome, não é? Dali, então, esta senhora, que a espiritualidade seguia, encarnada no caso, não é? Seguirá para o hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação da sua família. Na esquina, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que leva para os seus protegidos, que sucessivamente visita. Não lhes pergunta nem a sua crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens, são irmãos e filhos de Deus, assim é que é. Portanto, vejam quanta dedicação ela terá, não é? Porque então usa um traje tão simples? É que ela não quer, com o seu luxo, agredir a miséria daquelas pessoas. Porque trouxe a sua filha em sua companhia, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer caridade, mas a mãe lhe diz: "O que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se eu te entregar alguma coisa para que dês aos outros, qual será o teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade, e tu terás o mérito, e isso não é justo." Quando vamos visitar os doentes, continua a mãe para ela, tu me ajudas a tratar deles. Ora, cuidar de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples, aprenda a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás algo vindo de ti. Passamos então agora para outra passagem também do Evangelho, em que Jesus se achava no átrio das mulheres, não é? Aquilo era em forma de quadrado, em que 3 dos lados eram compostos por colunas, não é? E o quarto lado seria então composto por umas escadas, 15 no total, em forma semicircular, escadas bastante largas. Havia aí, nesse local era onde as mulheres estavam autorizadas a assistir então às cerimónias litúrgicas, não é? E era nessas escadas então que se encontrava Jesus, conforme vocês veem aqui na imagem, num desses degraus que levava ao ádrio de Israel. Jesus insistiu em fazer ali um descanso e propositado, e já vamos perceber mais à frente também,
Mas era neste local, então, que se encontrava o que eles chamavam tesouro, ou gasofilário. Gasofilácio, desculpem, aliás, quero dizer, que é o que está aqui na imagem. O gasofilácio, desculpem, hoje estou, mas já da outra vez também foi a mesma coisa. Gasofilácio, assim é que é o nome. Desculpem se eu por acaso disser errado e depois não der conta, corrijam-me, estão à vontade. Então, este aparelho, vou dizer aparelho que assim não me engano, é composto por, como vocês veem, uma parte de tronco, que é em baixo, né? E depois em cima ele estreita, que era o local onde as pessoas colocavam as molas, né? A parte mais baixa, pela forma também da de cima, era chamada de trompeta, porque quando se colocavam as moedas, como aquilo era muito fundo, fazia muito barulho, né? Então, tínhamos este equipamento. Aí, então, eram lançadas as molas para o gasto do templo. Os exibicionistas trocavam a importância que desejavam dar em moedinhas de cobre, portanto, moedinhas pequeninas, para terem grande número e fazerem bastante barulho ao serem lançadas, atraindo desta forma a atenção dos demais peregrinos. Portanto, eles queriam dar €1, punham 100 cêntimos, não é? Cêntimo, e aquilo ia fazer muito barulho, chamava a atenção. O mestre estava a olhar aquela multidão que tanto se avolumava nos dias de Páscoa, enquanto observava as reações dos discípulos, que se admiravam, arregalando os olhos e cutucando-se, quando algum ricaço ruidosamente despejava a sua bolsa cheia de moedas, causando um tilintar que trazia alegria aos corações então dos sacerdotes que serviam neste templo. Faltam ela ali. Então, estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, agora sim, não é? Observava de que maneira o povo ali ofertava então o dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Nisto surge então a senhora que nós conhecemos, a pobre viúva, não é? Que vai deixar escorregar envergonhadamente 2 leptas. Leptas essas que seriam, que atualmente poderíamos dizer 2 cêntimos, não é? E lembrem-se que estas doações seriam para os gastos do templo. Portanto, ela, ao fazer essa doação, teve de alguns um sorriso assim torto, e como nós vamos ver, não é? Os discípulos, por sua vez, até sentiram alguma compaixão, mas de certa forma consideraram o gesto inútil, porque 2 cêntimos não daria, hoje não dá para nada, na altura então também não deveria dar para nada, não é? Marcos também nos vem explicar na passagem do Evangelho que esta lepta é um quadrante, ou seja, é uma quarta parte do ase. Portanto, era a menor fração monetária que nós tínhamos. Ele era pouco pesado, era menos de 1 grama. Está bem? É a imagem que nós temos aqui. Em verdade, vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram o que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário. Deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. E se já é difícil darmos aquilo que é nosso, imaginem o que é dar nosso e que é necessário. Se já o que é nosso é difícil, o que é nosso e necessário, então ainda mais difícil é, e foi isso que ela fez. Muitas vezes, falamos aqui, né? Por exemplo, quando é as prendas, para termos algum cuidado, porque as crianças do bairro vão receber e temos de ter essa delicadeza, não é? Também, quando falamos aqui na roupa para os pequenotes, também tem de se ter cuidado, não é? Com a roupa que nós damos usada, não é? Pondo-nos no lugar do outro, não queremos receber tralha, não é? Portanto, também não devemos doar essa tralha. E é isso que nos está a falar também aqui, de certa forma. Todos eles, então, os discípulos, baixaram as pálpebras de seus olhos. As cenas exteriores, e lembrem-se que estávamos num templo cheio de confusão, cheio de ruído, moedas a tilintar, toda a gente bem vestida, muita gente com um cenário extremamente caótico, não é? E diz então que estas cenas exteriores deveriam desaparecer para que pudesse a sua visão, a visão dos discípulos, ser preenchida pela luz que lhe nascia, na meditação a respeito do ensino tão inopinado e contundente. Portanto,
Vejam o quão maravilhoso seria, ou foi, para os discípulos estar ao pé de Jesus, não é? Conseguia transportá-los e elevá-los de uma forma extraordinária, não é? E não era para menos, porque o ensinamento de Jesus fez com que se invertessem de golpe todos os valores até então vigentes, ou seja, já naquela época, como atualmente, o que é que vale mais? Vale mais aquele que mais dá, seja em que sítio for, num templo, numa igreja, num centro espírita, também acontece, na nossa vida pessoal, não é? E então ele veio dar um ensinamento completamente novo. Ou seja, muitas vezes nós recebemos um bom presente e dizemos: e pá, o fulano deu-me um presente tão caro, portanto foi o melhor presente, foi o que me deu a coisa melhor, foi o que me deu mais e eu também tenho de retribuir igual. Quando na realidade, se calhar, recebemos um presente singelo, mas que tem, por exemplo, o tempo e a dedicação e o conhecimento de alguém e se calhar não valorizamos, não é? E foi essa mensagem que ele passou. A personagem ambiciosa, materialista, interesseira, só avalia as pessoas pelos valores materiais. Não, acho que no fundo somos todos nós e vimos isso com a prece que a Rosarinho fez. Não? Muitas vezes pedimos coisas materiais e esta prece ensinou-nos a fazer o contrário, a pedir o espiritual. Não é? Só ajuda se é ajudado, só dá bons ordenados a quem traz lucros maiores para a organização. Os que dão pouco rendimento material, os que se dedicam doando de si mesmos, mas sem aumentar os lucros, os que dão espiritualmente, esses nada valem para as instituições, mesmo as que se orgulham de se dizerem tão espiritualistas ou espíritas. Nisto lembrei-me, e vocês vão ver ali a imagem da direita, a menina é uma menina, está bem? A que está no meio não é uma boneca. Foi um estudo que foi feito por um fotógrafo em que foi avaliar a quantidade de bens materiais que crianças mais pequeninas tinham. E é assustador porque, na realidade, na maioria das imagens, perde-se onde é que a criança está. Tamanha é a quantidade de consumo de materialismo que existe para crianças tão pequeninas. Aquela criança há de ter, sei lá, 3 anos, coisa assim. Só quando a humanidade atingir o espírito e sentir com a individualidade, ou seja, quando conhecer o seu verdadeiro valor enquanto espírito, é que poderá mudar-se para o padrão de aferimento de valores. Por enquanto, nem sequer ouvindo durante 2000 anos a lição do óbolo da viúva, os cristãos conseguiram despertar da matéria para o espírito. Ainda não subimos da personagem à individualidade. Não aprendemos a lição do mestre. Após então esta lamentação extensa, diz-nos o autor, o Carlos, ou seja, também nos está a alertar que nunca devemos estar presos à lamentação, devemos perceber o erro e corrigir, tomar uma ação, e é isso que ele diz, não é? Após essa lamentação extensa, procuremos os elementos positivos do ensino de Jesus para buscar a sua realização. A escala de valores para a individualidade é aferida pelo grau de renúncia e de sacrifício que cada criatura tenha a capacidade de realizar. E nisto eu pensei, houve um encontro que eu fiz já há algum tempo aqui no norte do país, que era com evangelizadores espíritas. E tínhamos uma parte teórica e depois tínhamos uma parte prática. E na parte prática o que nos explicaram é que nós íamos ao bairro social que eles ajudam para pedir, fazer um peditório de arroz, um quilo de qualquer coisa. E eu achei estranho, eu pensei, então mas eles estão a dar no sítio que doam também os seus cabazes, né? Ou seja, quem recebeu se calhar vai receber o quilo que doou. Qual é o sentido disto? É errado, porque eu estava a ver a parte material da coisa, não é? Ou seja, na realidade, o que é que aquele centro espírita pensa? Que ao dar a oportunidade daquele bairro doar alguma coisa, está a fazer isto, a dar capacidade de renúncia, de sacrifício e também de união entre o bairro, não é? Se calhar aquele quilo de arroz que deram há de ir no cabaz que se calhar vão receber.
Mas na altura eu achei extremamente estranho e hoje em dia já compreendo que é uma grande oportunidade para eles, certamente, não é? Mas não é fácil apurar então esse grau de renúncia, porque aqueles que são capazes dela também renunciam à palavra autoelogiosa. Nós víamos isto com Chico, né, nitidamente. Os que aprendem a sacrificar-se nem sequer percebem que o estão a fazer. Esse sacrifício é-lhes tão natural e espontâneo que apenas verificam que estão a cumprir a sua obrigação. Uns e outros só sabem que são servos inúteis que fizeram o que deviam fazer. Portanto, este é o modo de agir, mas com a capacidade de observação espiritual bem alertada, procuremos então o perfume da vivência dos nossos companheiros, para dar mais valor aos valores reais, ou seja, aos valores espirituais, e menor às contribuições materiais. Uma nota mais. Não esqueçamos que Jesus afirmou que a viúva deu toda a sua vida ao templo. Embora possa esta palavra ser traduzida como seu sustento, o símbolo da doação da vida, de todos os minutos da vida ao Espírito, é de importância para calcularmos o valor que é atribuído pelo Mestre ao trabalho espiritual, ou seja, à reforma íntima. E eu alerto-vos porque andei a pesquisar sobre este tema e há versões do Evangelho segundo o Espiritismo que não têm esta complexidade. O nosso tem, porque há aqui muito cuidado na casa, mas a realidade é que é importante nós compreendermos isto, porque vai muito além, não é? Portanto, a primeira reflexão que eu vos deixo, já agora neste início, é o que é que estamos a doar? E por doar entenda-se darmos o que temos, material, e o que é que estamos a doar de nós, ou seja, a doar-se, não é? A doar o que eu sou, o que eu faço e o que eu conheço. Continuando também ainda no Evangelho, muitas pessoas então lamentam não poder fazer o bem quando desejariam, por falta de recursos suficientes. E se querem possuir fortuna, dizem, para fazer bom uso dela. Sem dúvida, a intenção é louvável e, em alguns casos, pode ser muito sincera. Mas será que em todos ela é completamente desinteressada? É a história do quando eu ganhar o Euromilhões, e lá vai a lista, né? Eu vou fazer uma instituição para crianças, eu vou abrir um lar, eu vou abrir um hospital, eu vou pagar-te um carro novo porque o teu carro está sempre a estragar-se, eu vou pagar-te a tua casa, eu vou fazer tudo para os outros, porque o Euromilhões deve ser infinito e a nossa lista vai aumentando, aumentando, aumentando. Não poderão existir aqueles que, desejando fazer bem aos outros, ficariam felizes por começar fazendo o bem a si mesmos, usufruindo algumas alegrias a mais, conseguindo um pouco do supérfluo que lhes falta sobre a condição de dar o resto aos pobres. Dizes que os espíritos também têm algum humor, não é? Esta frase nitidamente tem aqui um pouquinho de humor. Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem examiná-lo, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade faz com que pensemos nos outros antes de pensarmos em nós. É um dos lemas de uma associação internacional muito conhecida, que é dar de si sem pensar em si. Ou então, que o mais beneficiado é aquele que melhor serve. Nesse caso, o sublime da caridade estaria em procurar, no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, procurar os recursos que lhe faltam para realizar as suas intenções generosas, não é? Esse seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Muitas vezes, então, tentamos enriquecer de forma muito fácil, rápida, sem grande esforço, através de uma herança, através do Euromilhões, e só assim é que nós vamos conseguir. Às vezes até acendemos uma velinha para ver se a espiritualidade superior nos ajuda,
já vos desanimo, a espiritualidade superior não quer saber de nada disso, portanto não será certamente eles que vos vão dar resposta a isso, nem a vocês nem a mim. Portanto, o que diz aqui realmente é que nós temos de procurar os meios e conseguiremos, certamente, não é? Porque pedi e obtereis. E nisto trago-vos o exemplo da imagem que vocês aqui veem, que é de um projeto de uma associação católica. O projeto chama-se Tive Sede, daquela passagem do tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedaste e por aí em diante. Então, o projeto Tive Sede é um projeto que tem poucas pessoas, mas esses irmãos católicos vão à procura de vários engenheiros, materiais, fábricas, para criar poços, para que haja água disponível em países na África. Porque senão o que aconteceria é que aquelas crianças da imagem não estariam a estudar porque teriam que ir buscar água para a família conseguir sobreviver. Então, eles, com várias pessoas, vários meios, 100 euromilhões, conseguiram ajudar e 32 projetos. Portanto, será muitas crianças associadas a cada projeto. Quantos existem que só ajudam com a esperança de que aquele que foi ajudado vá propagar o benefício recebido? Que publicamente dariam uma grande soma, mas ocultamente não dariam uma única moeda. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Passando agora para o Espírito da Verdade, o capítulo da oração da migalha, teremos então: Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faz que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas famílias me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar aqueles que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto, mas, encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinho no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narraste a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por teu ensinamento. Faz, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. Portanto, todas as migalhinhas contam. E, para que me compreendam a capacidade de trabalhar, diz-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário, e contas-lhe que me viste e me abençoaste, nos dedos mirados de pobre viúva, na afeição de um vintém. Portanto, esta passagem o que nos está a dizer é que se todos nós tivermos uma intenção forte, isenta de qualquer ideia nossa pessoal, não é? Se tivermos mesmo vontade de ser úteis ao nosso próximo, ao nosso irmão, nós vamos conseguir, vamos arranjar os meios, não é? E aí, privando-nos do necessário, lá está, do supérfluo foi falado há pouco, nós estaremos a pesar efetivamente na balança de Deus. É isto que Jesus nos ensinou, porque isso realmente é que importa aos seus olhos. Portanto, a segunda reflexão de hoje é o que é que tenho dado de mim aos outros. E eu trago-vos aqui algumas imagens para que vocês possam refletir sobre isto. Mas temos, por exemplo, quando fazemos
poderia ser vários exemplos, mas quando fazemos a nossa refeição para a família, o tempo que dedicamos, o carinho que dedicamos, não é? Ou, por exemplo, na imagem da direita, que temos uma criança que está a aprender ainda a motricidade fina, não é? A fechar os botões ou a atar os atacadores, o que for. É muito mais fácil eu chegar lá e fazer por ela. Mas também eu sei que ela precisa do tempo dela para aprender, não é? Então, se eu doar a minha paciência, ela chegará lá, não é? E se calhar com confiança. Se eu chegar lá de repente e lhe atar os botões todos, ela vai pensar, bom, eu não sirvo para nada, não é? Ou então, para que é que eu vou me esforçar se alguém faz por mim, não é? Depois temos também o casamento, que tem muita doação, não é? Temos as doações mais materiais que possam surgir, temos a oração, temos o visitar alguém necessitado, que precisa de uma palavra de amparo, não é? Portanto, não é só através do ouro que nós secamos as lágrimas dos nossos irmãos, como está aqui na imagem, não é? E também não é a falta do dinheiro que vai fazer com que isso seja desculpa para ficarmos inativos. Não pode ser, já vimos várias oportunidades, portanto 1000 oportunidades existirão para nós fazermos o bem se realmente quisermos. Desejava que compreendesseis, dizia a nossa irmã Rosália, bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados nesse momento. Portanto, ela diz-nos, é muito simples, a caridade moral é só vocês se suportarem uns aos outros. E eu pensei, epá, cada um há de ter aquela pessoa que faz faísca, né? Como é que eu vou suportar aquela pessoa? É difícil, mas temos que tentar. Nem que seja respeitar. O respeitar tem que existir. E às vezes é melhor respeitar ao longe e irmos aproximando. O que eu peço à espiritualidade é, vai devagarinho. A pessoa vá se aproximando devagarinho, eu também, para ver se a gente resolve isto ainda nesta encarnação, né? Vamos ver. Mas a realidade é que temos que fazer o nosso esforço. Como foi dito hoje no estudo, nós muitas vezes olhamos para os defeitos dos outros e não olhamos para o potencial que eles têm, não é? E que as pessoas que nós não gostamos certamente terão um grande potencial. Nós é que estamos tapadinhos por nosso egoísmo também, não é? Deixem-me só beber um bocadinho de água, por favor. Portanto, existe grande mérito, vai dizer a nossa irmã, quando nós sabemos o momento de nos calarmos para que outro tolo fale. Ela diz que outro mais tolo ainda fala, aliás, quer ela dizer. Portanto, e ela vem dizer também, saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigido por quem está habituado a ridicularizar, não ver o sorriso de menosprezo que nos acolhe quando entrais na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, saber ser surdo, saber calar e não ver certas situações em que poderíamos ficar ofendidos. E este é um mérito que não é de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. E que caridade podemos fazer? Através de pensamentos, através de palavras e através de ações. Pensamentos, por exemplo, orando por alguém que desencarnou ou alguém que não conhece ainda os ensinamentos do Mestre Jesus, portanto não tem condições ainda de ver um bocadinho desta luz que nós já conhecemos. Através de palavras, criando bom ânimo à pessoa que está em dificuldade, ou dando um bom conselho, não é? Ou através de ações. São tudo formas em que nós conseguimos fazer e, graças a Deus, gratuitas. Portanto, conseguimos fazer sempre estas. Agora, Adolfo, o bispo de Argel, vem então dizer-nos: é na caridade que deveis procurar a paz do coração.
o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los, ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente, obrigada, isto agora está a ser rotina, Rosarinho, meu Deus do céu, prodigamente a mãos cheias, aliás, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento, que geralmente são aqueles que nós não queremos ver, não é? Colhereis alegrias bem doces aqui na terra e mais tarde só Deus o sabe. Vamos então agora para contos e pontos, que será a maior dádiva, a nossa maior riqueza. E neste texto o irmão X nos diz: na assembleia luzida, vistosa, do templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas, o gasofilácio, não é? Lá estavam eles a mandar os cêntimos e vários cêntimos, a fazer um barulho, não é? Todos traziam algum tributo de consideração ao santo dos santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. E nisto vocês vão estar a pensar, então, mas já vimos o óbolo da viúva, estamos a ver isto outra vez. Não estou louca, já lá vamos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam um apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das ofrendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores, com a cobiça flamejante no olhar. Isto somos nós, não é? A certa altura, aproximou-se do Messias e informou: Mestre, Jeroboão, um negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, assentou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, em demasia, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. É a tal história que nós falamos, não é? O discípulo voltou ao posto de observação com indisfarçável desapontamento, porque Jesus não achou tão interessante como ele, não é? Mas, decorridos alguns instantes, reapareceu notificando: Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no final dos seus dias, trouxe 100 peças. Ele todo contente, achando que 20 não lhe deu grande ânimo, vamos ver se Jesus com 100 fica mais contente. E Jesus, tranquilo, disse: Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo em tom significativo. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo enquanto desencarnado, e aos familiares que se calhar receberiam este valor grande e se calhar gerava grandes guerras, não é? Portanto, ficou livre disto. Ele e a família. Judas, tornando de modo próprio à fiscalização para comunicar logo após ao grande Galileu. A viúva de Cã, um mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E, baixando o tom de voz, contemplava cauteloso o apontamento.
Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. É um fofoqueiro, não é? Jesus sorriu e considerou. Ele deve ter pensado o mesmo que eu. Tu sabes a história toda. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. E nós sabemos, temos tantas histórias, até de Chico, inclusive, que nos contou, não é? Feliz dela que soube então preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz, curioso, então regressou à posição e retornou locaste, assim tagarela, como já perceberam, não é? Mestre, Efraim entregou 200 moedas, 200. Portanto, todos eles, grandes senhores, então testemunhavam ali a sua vaidade, não é? Uns mais que outros, todos eles sendo vaidosos. Bem-aventurado seja Efraim, falou então o amigo divino sem afetação, porque para Jesus nada disso tinha interesse, não é? É grande virtude saber dar o que sobra em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma côdea de pão. Nesse instante, então, penetrou no templo uma viúva paupérrima, que já conhecemos, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguida pelos demais companheiros. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso do santuário celebre. Muitos circunstantes riram-se então irónicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Lá está, criou aquela meditação toda que nós vemos no início, porque ele traz um pensamento completamente revolucionário para a época. E nisto vocês diriam, pois, então, até aqui nós já conhecemos, não é? Ou seja, isto foi o aprendizado, não é? Foi o que os discípulos nos trouxeram, foi o óbolo da pobre viúva, não é? Que, no fundo, o que Jesus queria dizer é que a oferta, por muito mais opulente que seja, não é essa que é agradável aos olhos de Deus, não é? Em verdade, na Bíblia, na passagem evangélica, esta história verídica, né, termina aqui. No entanto, o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo e o nosso irmão Chico em Pontos e Contos vem então trazer o resto da aprendizagem que ficou só reservado aos apóstolos, porque não esqueçamos que este ensinamento já era muito. Temos que doar do que nos é necessário. Imaginem se Jesus naquela altura ainda fosse mais além, ia ser extremamente difícil, ou se calhar a mensagem não era percebida de todo, não é? Portanto, a história efetivamente não fica por aqui. Por isso é que nós trouxemos também esta passagem. Continuando então a história, o irmão Chico vai nos dizer, pouco a pouco, o recinto enorme tornou à calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram rumorosamente o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros na retirada. Porquê? Porque Jesus continuou sempre a insistir. O dia fechava, a multidão ia-se indo embora, abandonando o local, e ele insistia em manter-se lá com eles, mesmo após todo o aparato ter passado. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado e passos vacilantes surge no limiar para atender à limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores magadas, além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Lembrem-se que o templo estava cheio de pessoas ricas, mas como essas pessoas ricas queriam ostentar muito, as pessoas muito pobres e doentes que não tinham como sustentar também iam para esses locais à espera de uma pequena esmola. Portanto, nós tínhamos lá pessoas muito doentes, que certamente sujavam o local com salivas, com
sei lá, todos os líquidos que vocês possam imaginar possíveis. Seria o caos, não é? Como está ali na imagem. Existe esta senhora que aparece para fazer então a limpeza do espaço. E ela aparece com um sorriso. Portanto, um indicador primeiro de paz, não é? Tem o sorriso nos lábios e a paciência no olhar. Imaginem, sozinha, chega cansada no final do dia e ainda vai para ali com um sorriso nos lábios e com paciência, porque sabe que tem ali umas boas horas de trabalho. Brunindo, então, polindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora a sós com Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou então interrogar. E faço só um parênteses antes de ele fazer a pergunta, não é por suspense, mas é só para ter um pequeno comentário. Como vos disse, a passagem ficou por ali e não temos esta parte no Evangelho, porque realmente foi um diálogo em privado com Simão Pedro, está bem? Portanto, ele não foi narrado nos Evangelhos também por isso. E ele só partilhou este pensamento, Jesus, com Simão Pedro, não foi com os outros apóstolos. Portanto, até a passagem do óbolo da viúva já seria tanta informação que eu acho que não estaríamos preparados na altura para a receber. Senhor, então pergunta Pedro, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo do nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhe constituíam embaraço, à tranquilidade futura, ou seja, eles só estavam a despesar-se daqueles bens para eles, no fundo, não se preocupando com mais ninguém, ela sim, a viúva, entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Portanto, ela fez a renúncia que nós falámos antes. Em seguida, a leve pausa, apontou com o indicador a serva anónima que se incumbia da limpeza sacrificial e então concluiu. A maior benfeitora para Deus, aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um único momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, magra, pálida, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor, a sua dedicação e a sua renúncia, porque estaria no final do dia, poderia descansar, e poderia estar noutro sítio, se calhar, a fazer uma limpeza, a receber dinheiro, por exemplo, ou poderia estar em algum outro sítio que não um sítio que deveria estar sujíssimo e muito maltratado, não é? E ela lá estava no final do dia. Passando então agora para o livro da Esperança, temos Emmanuel, através do nosso Chico, no capítulo 34, os deveres humildes, a dizer que existem então 1001 maneiras de nós fazermos o bem, conforme nós já percebemos. E ele vem dizer, engenheiros planificam a estrada, estudaram muito, planearam, fizeram do seu tempo planificar as estradas. Entretanto, para que esta realização da estrada apareça, tarefeiros abnegados removem estorvos do solo, transpiram no calçamento, na calçada. Urbanistas esboçam a planta de enorme edifício com todos os conhecimentos, todos os cálculos necessários. Todavia, a fim de que a obra se erga, esfalfam-se, cansam-se, lidadores, trabalhadores, suarentos, na garantia dos alicerces. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exalam a indústria. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos ponham as próprias vidas junto aos fornos candentes de ferro e aço. Negociantes de prole arregimentam os produtos da terra e, por eles, conseguem formar a economia e o sustento das grandes comunidades. Eles reúnem realmente, não é? Mas semelhante vitória comercial exige que anónimos semeadores
chafurdem as mãos no limo da gleba, não é? Nada se faz sozinho. Não perguntes então quem eu sou, nem digas nada valho. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhes fidelidade e oferecendo-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expressa através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda, ou seja, mesmo quando ninguém está a olhar, mesmo quando ninguém dá valor àquilo que estás a fazer, mantém-te firme, não fiques a perguntar nem à espera desse reconhecimento. Isso às vezes acontece-nos, não é? Lá em casa acontece assim. Eu fiz uma coisa diferente que, por exemplo, nunca fiz. Vamos supor que é limpar as janelas. Janelas limpa-se lá de les a les. Então eu limpei as janelas por fora, por dentro, está a reluzir. E a pessoa quer o elogio do outro, não é? Então vem uma pessoa, não olha para as janelas. Vem a segunda pessoa, não olha para as janelas, não comenta nada. É claro que a pessoa fica desanimada, não é? Então, para que é que vai ter a trabalheira se ninguém diz nada? Mas a realidade é que é a nossa casinha, não é a nossa limpeza. Quem diz as janelas diz outras tantas coisas que podem acontecer no nosso dia-a-dia, que nós andamos procurando pelo elogio do outro. Nos princípios que regem, então, o universo, todo o trabalho construtivo é respeitável. Todo, como já vimos, desde a migalhinha, não é? Repare esse dispositivo da lei divina funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo, não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Portanto, a nossa riqueza, a nossa maior dádiva é a renúncia, é a dedicação, é o tempo que damos aos outros, não é o dinheiro, não é? Como muitas vezes falamos. Então, finalizando o nosso pensamento com esta imagem, realmente a falta do dinheiro não dispõe, ou seja, não é desculpa para nós não aplicarmos o nosso esforço, o nosso tempo, não é? Muitas vezes tempo que poderia ser para descansar, tempo de repouso, tudo isso nós podemos oferecer aos outros de forma completamente gratuita. Por fim, queria pedir à espiritualidade que nos ajude, não é? A tornar-nos servos deste Senhor, oferecendo-lhe tudo aquilo que nós temos de melhor, oferecendo-nos as nossas horas e minutos de descanso que sobram, porque só assim nós teremos a verdadeira paz de que necessitamos. Muito obrigada pelo vosso tempo e bom fim de semana. Boa tarde a todos. Vamos então finalizar a conversa da Bárbara, recordando que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrita aquela frase: fora da caridade não há salvação. E não está lá escrita por acaso. Ficou de tal forma grafada que Chico Xavier disse que se lhe tivessem dito que fora do Espiritismo não havia salvação, ele tinha sido embora. Porque o caminho de Deus é feito por múltiplos caminhos neste nosso planeta. Mas aquilo que realmente nos ajuda a iluminar o coração é renunciarmos a nós próprios, muitas vezes, como ele disse, e segui-lo. É isso que ele nos pede. E para segui-lo, muitas vezes temos que renunciar a um tempo mais prazeroso, temos que renunciar a uma palavra que até teríamos razão, mas não dizemos. Temos que renunciar a tantas coisas nas nossas vidas, às vezes, para mantermos a paz. E com essa paz que vamos criando ou renunciando, nós vamos iluminando o nosso coração. Vamos aprendendo a primeira das virtudes, que é a humildade. Quando vamos ler o Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes. Ou melhor, os pobres de espírito. Mas pobres de espírito, como nos explica o Evangelho,
são os humildes. São aqueles que já se despojaram, em grande parte, ou quase tudo, do orgulho. Nós sabemos que o orgulho é a última coisa que vamos abandonar. O orgulho e o egoísmo. Porque muitas vezes a ausência da nossa caridade é o nosso egoísmo. Somos todos egoístas, somos todos orgulhosos. Sabemos que será o final do que nós vamos abandonar, mas podemos abandonar aos poucos, aprendendo a ser caridosos em palavras, em pensamentos, porque pensamento é vida e cria formas de pensamento que podem agredir ou podem ajudar os outros. Nós muitas vezes tentamos criar essa forma de pensamento por uma outra forma de caridade que se chama prece. A prece é uma caridade para todos nós. Então nós temos muitas formas de sermos caridosos nas nossas existências, mesmo que às vezes achemos que somos inúteis, como há pessoas que acham que são inúteis, mas não são. Todos nós podemos ser úteis, cada um à sua maneira. E toda essa prece feita pela ação, pela palavra ou pelo pensamento, ela chega ao plano superior. E ela vai até lá e vai ajudar alguém e vai nos ajudar a nós próprios. É por isso que Kardec deixou escrito, e assim vamos finalizar, fora da caridade não há salvação. Esse deverá ser um dos nossos lemas que ele deixou, então, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, então, para a nossa prece, porque nós temos muito para agradecer e para louvar. Normalmente, as nossas orações são mais de pedidos, mas nós devemos aprender a louvar e a agradecer. E vamos, então, sentados nas nossas cadeiras, aconchegados no nosso coração por todas as bênçãos que vieram ao nosso encontro, sabendo que o mundo maior se encontra conosco para nos amparar, para nos fortalecer, para falar na acústica da nossa alma, intuindo-nos para que escolhamos o melhor, abraçando-nos nas horas difíceis e segredando-nos sempre que devemos prosseguir a caminhada até ao alvo. E o alvo é a palavra do Mestre. E por isso vamos ao seu encontro nesta hora para lhe agradecer de todas as bênçãos que são derramadas sobre nós, da sua palavra imorredora e luminosa que vem ao nosso encontro para nos esclarecer, para nos trazer o consolo que tantas vezes necessitamos, para nos mostrar novas estradas, novos caminhos, iluminados, fortalecidos na sua luz. Dirijamos o nosso coração até esse mundo de paz e de luz e louvemos a sua passagem sobre a terra, o seu esforço imenso para trazer a todos nós que estamos um pouco mais atrás do que o nosso Mestre amado e que ainda precisamos do tempo, dos milénios para alcançar essa luz, essa paz. Mas ajudai-nos, Senhor, que aprendamos com a pergunta que Kardec fez aos espíritos: o que era a caridade?
E os espíritos responderam-lhe: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E sem perdão, nós sabemos, Mestre, que não poderemos encontrar-vos. Por isso, ajudai-nos a tornarmos-nos mais benevolentes com os nossos irmãos do caminho, mais indulgentes com as nossas falhas e com as falhas dos nossos irmãos. E que aprendamos a perdoar-nos, Senhor, e a perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, para que coloquemos a caridade nos nossos corações. Fortalecei-nos nas horas, iluminai-nos os caminhos e amparai-nos sempre, porque queremos seguir-vos. Abençoai-nos, Mestre, e sede conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.